Olá pessoal, quinta-feira, 8 de outubro de 2020, agora às 21 horas. Essa é a 40ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e vou conduzir aqui a conversa hoje com todos vocês. Como sempre, conosco está o Matheus. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, que faz sempre as suas contribuições aí, comentando as notícias, e também faz a moderação dos comentários que vocês enviam. Para participar do Jornal da Live é muito fácil, né? Basta você deixar os seus comentários aqui na live que está acontecendo ao vivo no LinkedIn na quinta-feira à noite. Tá? Nós vamos dando as notícias e vocês deixem seus comentários, digam o que vocês pensam sobre esses assuntos que nós estamos trazendo aqui, certo? E aí o Matheus ele vai selecionando aí os comentários e a gente vai conversando e vai construindo a notícia, tá? O Jornal Live que acontece sempre ao vivo no LinkedIn, na quinta-feira à noite e não na sexta-feira, ele já está disponível também em vídeo no YouTube e no Facebook e como podcast nas principais plataformas do mercado. Escolha a sua plataforma preferida, né? Procure pelo meu canal lá, o Macaco Elétrico, siga o Macaco Elétrico e aí você tem o Jornal Live também como podcast. Muito bem, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje na 40ª edição do Jornal da Live. Recomendações recentes do Ministério Público do Trabalho para proteger trabalhadores em home office geram polêmicas, não? Chamadas de genéricas e abrangentes demais, especialistas dizem que elas podem até mesmo desestimular o home office. Não? O que você acha dessa modalidade de trabalho? E as empresas, será que elas estão mesmo abusando dos funcionários? O programa de trainees só para negros da Magazine Luiza continua sendo alvejado. Dessa vez, a ação da Defensoria Pública da União o classificou como marketing de lacração, termos usados na ação. Né? O que provocou polêmica, inclusive, entre os defensores públicos federais. Não? O que você acha aí desse programa da Magalu? Continua a volta gradual às escolas em várias cidades aí, após a pandemia. Não? Mas será que já é hora de voltar às salas de aula? Ou o ensino à distância dá conta do recado? Quase metade das mulheres brasileiras já sofreu assédio sexual no trabalho. Por que as empresas continuam falhando em coibir esse crime, né, em seus quadros? E por fim, a nossa notícia bizarra de hoje, não? Esse mês de setembro foi o setembro mais quente da história. Haja calor aí, né? Tá calor aí? Não? O que a gente pode fazer para escapar desse calorão e, afinal de contas, por que isso está acontecendo? Muito bem, pessoal. Então agora, para começar aqui a 40ª edição do Jornal da Live, eu gostaria de trazer para o debate uma polêmica que surgiu em torno de recomendações recentes do Ministério Público do Trabalho para proteger trabalhadores em home office. Não? São pontos para evitar que empresas abusem de seus funcionários agora que o home office deixa de ser só uma atitude emergencial por causa da pandemia de Covid-19 e começa a se tornar uma modalidade de trabalho definitiva, não? E amplamente utilizada pelas empresas. Alguns especialistas dizem, entretanto, que as recomendações são muito genéricas, não? Ou muito abrangentes, e isso poderia inclusive desestimular o trabalho em casa. Então eu já gostaria de propor algumas perguntas aqui para vocês. Não? O que você acha da modalidade de trabalho do home office? Você trabalha em casa? Não? Você já fez ou continua fazendo home office? Não? Isso aconteceu por causa da pandemia aí de Covid-19 ou você já fazia isso antes? Não? Será que as empresas elas estão realmente abusando dos funcionários, como diz aí, como pode sugerir o Ministério Público? Tá? O Ministério Público do Trabalho publicou essa nota técnica com algumas recomendações sobre o home office para empresas, sindicatos e órgãos da administração pública. Não? E ela não tem força de lei, são apenas recomendações que o órgão considera necessárias, uma vez que o trabalho remoto emergencial durante a pandemia está se tornando para muita gente o padrão agora. E a lista vai além de exigências da reforma trabalhista, ao detalhar questões como limitação de jornada, direito à desconexão e preservação da privacidade da família do trabalhador. Para o Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho, o Alberto Balazeiro, todos devem seguir a etiqueta digital, separando o trabalho de descanso até para a preservação da saúde mental dos trabalhadores. Ele diz ainda que não respeitar a etiqueta digital e exigir trabalho além da conta são uma nova forma de assédio.
O procurador explica que há muita dificuldade em se fiscalizar o trabalho nas residências, mas o Ministério Público do Trabalho tem recebido muitas denúncias por meio de mídias digitais, como fotografias e até mesmo comunicações de WhatsApp que demonstram os abusos. Se antes as empresas torciam o nariz para o home office, agora, depois de terem sido forçadas a adotar pelo menos parcialmente essa modalidade de trabalho, descobriram que ela pode ser muito vantajosa. Por exemplo, elas economizam de diferentes maneiras, como o aluguel do escritório, que fica menor agora, contas de consumo e até o transporte dos funcionários. Do lado dos trabalhadores, muitos aprovam esse formato por não perderem tempo no trânsito e poderem realizar suas tarefas de uma maneira mais flexível, mas nem todos. Muitos reclamam de jornadas que nunca terminam, abusos dos chefes, falta de apoio e estrutura oferecida pela empresa por trabalho e até condições domésticas inadequadas para cumprir as suas obrigações. E isso pode gerar muito cansaço, muito estresse. Independentemente disso, alguns especialistas afirmam que as recomendações do Ministério Público mais atrapalham que ajudam. Eles afirmam que elas são muito genéricas ou abrangentes, que poderia desestimular o home office, e que o ideal seriam negociações pontuais entre os funcionários e as empresas, ou então acordos coletivos. Alguns afirmam até que o órgão estaria extrapolando as suas funções, pois se a sua fiscalização começar a observar essas recomendações que vão além da legislação, as empresas poderão recorrer aos tribunais. O Procurador-Geral rechaça essas avaliações, citando o artigo 6º da CLT, que estabelece que as condições de trabalho dentro e fora das empresas precisam ser as mesmas. Bom, e quais são essas recomendações, afinal de contas, aí do Ministério Público do Trabalho? Respeitar a ética digital no relacionamento com os trabalhadores, preservando a intimidade, a privacidade, a segurança pessoal e familiar. Regular o teletrabalho por meio de contrato de trabalho aditivo por escrito. Observar os parâmetros de ergonomia, seja quanto às condições físicas ou cognitivas do trabalho. Garantir ao trabalhador em teletrabalho períodos de capacitação e adaptação, além de pausas e intervalos para descanso, repouso e alimentação. Oferecer um apoio tecnológico, orientação técnica e capacitação para as plataformas virtuais. Instruir empregados de maneira expressa, clara e objetiva quanto às preocupações a tomar a fim de evitar doenças físicas e mentais e acidentes de trabalho. Observar a jornada contratual na adequação das atividades na modalidade de teletrabalho em plataformas virtuais. Adotar modelos de etiqueta digital com horários para atendimento virtual da demanda, assegurando os repousos legais e o direito à desconexão, isso é bem interessante. Garantir o respeito ao direito de imagem e à privacidade dos trabalhadores, outra coisa nova aí, direito de imagem. Garantir a observação de prazo específico e restritos ao período das medidas de contenção da pandemia de Covid-19. Garantir o exercício da liberdade de expressão do trabalhador, ressalvadas ofensas que caracterizem calúnia ou injúria. E, finalmente, estabelecer política de autocuidado para a identificação de potenciais sinais e sintomas de Covid-19. Bom, então, pessoal, o que vocês acham dessas recomendações do Ministério Público do Trabalho? Elas podem, afinal de contas, desestimular o trabalho em casa, como sugerem os especialistas, O órgão está extrapolando as suas funções, E como tem sido o home office para você, Se você pudesse escolher, aliás, você continuaria com ele ou você fugiria dele, E você acha que as empresas estão abusando dos seus funcionários, Qual seria a melhor maneira, então, de a gente escapar disso? Então, debate aberto. Matheus, como estamos aí? Bom, vamos começar, para variar, com uma nota positiva aqui. A Verônica Machado Aires coloca que está trabalhando em home office na empresa na qual ela trabalha, e eles não estão abusando desse sistema, na verdade. Então é um bom caso, um caso positivo aí. Ótimo, Verônica. Sim, inclusive aqui, segundo ela, eles proibiram horas extras e também monitoria nos horários de descanso. Então, ótimo, É legal esse exemplo que a Verônica traz, que demonstra que realmente é uma empresa, pelo menos no caso da empresa da Verônica, que está levando o home office a sério. Entender que o home office, na verdade, ela é uma modalidade de trabalho, não é que o sujeito está trabalhando em casa, então ele pode ser acessado a qualquer hora do dia e da noite. A gente vê umas histórias de horror aí, chefes chamando
funcionários até de madrugada no Madrugada, WhatsApp, é, esperando nossa. que o cara responda, né? Mas enfim, Não, é um absurdo. né? O caso da empresa da Verônica, então parabéns aí, muito bem. Vamos ver agora um caso de alguém que está aqui há bastante tempo com a gente, que fala também há muito tempo de que trabalha em home office, que é o Denis Castro. Começando aqui, ele diz que sim, trabalha já em home office há mais de 4 anos e tudo é questão de negociar as atividades e respeito do horário. É claro que quando existe um cenário de aumento na carga horária, ela deve ser negociada com antecedência, pois não envolve apenas a nós, mas também, isso é bem importante, Denis, familiares, filhos e até mesmo amigos, de certa forma. Exatamente. É um bom ponto que o Denis traz, não? Nós temos que realmente prestar atenção que nós não estamos sozinhos no home office, não? Por mais que nós estejamos trabalhando, não? Essa é uma realidade diferente da realidade do escritório, não? Existem outras pessoas na casa, às vezes inclusive outras pessoas trabalhando também em casa, cada um na sua função. Eu estava até conversando há algum tempo aí com o Gilson Magalhães, que é o presidente da Red Hat, e ele fala que ele, a mulher e os filhos que já são grandes, todos estão trabalhando em casa, não, e são empresas diferentes, né? Ele diz que a casa dele virou praticamente um coworking, né? Eles têm que assinar um NDA para não revelar os segredos um do outro, da empresa um do outro aí, não. Tem direito a cafezinho também? O tem direito a cafezinho, né? Pois é. Não, e tem que combinar, né? Como o Denis colocou, eu acho que, assim, como diz o ditado, combinado não é roubado, mas também não adianta combinar e não cumprir, né? Tem que combinar e cumprir aí o combinado, né? Senão de nada adianta. Com certeza. A Mila Kodato diz: boa noite, eu não troco home office por nada, gosto da liberdade de gestão de tempo. Então, isso aqui é uma coisa que muita gente está falando, gosta muito disso. É isso aí, Mila, né? Esse, aliás, é talvez o grande atrativo do home office, não? Para as pessoas que gostam, para os profissionais que gostam de home office, não? É você ter muita flexibilidade, inclusive de horários, não? Que é uma dificuldade, inclusive, dos gestores, não? Quando teve toda essa loucura aí da pandemia, que todo mundo foi no home office aí de repente, não, ninguém sabia direito como fazer isso. Uma das grandes dificuldades dos gestores era como que eu vou avaliar a produtividade do meu funcionário, né? Como que eu vou saber se o meu funcionário está funcionando, se ele está trabalhando, né? A objetificação dele. Pois é. E na verdade esse é um jeito ultrapassado de pensar, né? Não adianta saber quantas horas o cara ficou sentado na cadeira lá, não. O que interessa é que o cara esteja cumprindo as tarefas no prazo determinado, no deadline dele. Claro que desde que seja um deadline razoável, né? Se o cara quiser fazer aquilo lá de madrugada e durante o dia quiser ficar dormindo, mas a gente estiver cumprindo os prazos, essa é uma visão bem mais moderna, não, de trabalho, e o home office ele permite isso daí. Sim, são outros tempos. Aqui eu tenho o Hamilton Silva, né, que ele diz que tem umas funções que podem ter sucesso no home office, mas é preciso que haja respeito entre trabalhador e empregador, ter regras definidas ao contratar. Então, de novo, isso que a gente está falando agora. Quem que falou mesmo? Desculpa. Foi o Hamilton Silva. Hamilton, você usou uma palavra aí que é uma palavra-chave nesse negócio, que é respeito, né? Respeito é bom e a gente gosta, como diz o ditado, né? Da mesma forma que a empresa espera e ela merece respeito do funcionário, não? Ela também precisa respeitar o funcionário, a empresa como instituição e também os gestores, não? Como pessoas, não? Acho que se existe respeito entre todos, um grande passo já é dado nesse sentido. Olha, tem dois comentários aqui bem interessantes que eu vou juntar eles agora. Primeiro do Denis, que ele fala de que o grande desafio de quando ele começou com o home office dele foi em relação ao estresse. Então, o que ele fazia? Ele parava de 10 em 10 minutos para que ele não ficasse muito fatigado. Isso. Mas depois eu tenho aqui o Ednilson Batista de Paula, que ele diz que o problema do home office, o único problema do home office, na verdade, na opinião dele, é se estressar no trabalho, justamente, como o Denis falava. Porque você não tem o refúgio da sua casa para recarregar a bateria. Ou seja, alguns sim, né? Acho que basta dar uma pausa e você já está um pouco melhor, como sei lá, o caso do Denis. Mas no caso do Ednilson, isso é verdade, né? Agora que o ambiente de casa é também o seu ambiente de trabalho, é o seu escritório, né? Imagina essa família aí que é o ambiente de estudo, tudo, né? A casa virou tudo, né? Então dá pra ver assim como se fica uma coisa um tanto sobrecarregadora. Denis, você fala uma coisa importante, não? A questão das pausas, não? Inclusive entre as recomendações aí do Ministério Público do Trabalho aí está justamente que o funcionário ele deve poder fazer pausas, não? Pausas até para, enfim, relaxar, não? Como você faz, inclusive, quando você está no escritório, não? E no home office isso deve acontecer da mesma forma, não? Um dos problemas, justamente, que muita gente reclama é que não tem pausas e também não tem hora para terminar, né? Você sabe a hora que você começa
a trabalhar e você não sabe a hora que você vai terminar o trabalho. Isso também acontece no escritório, mas essa situação se agravou no home office. O Ednilson, né? Foi o Ednilson isso. Ednilson também traz uma coisa importante, essa questão do ambiente, não? É até uma questão psíquica, não? Você ter um ambiente onde você trabalha e o ambiente de casa que é o refúgio onde você vai recarregar as baterias e de repente não existe mais essa diferença, é tudo uma coisa só. Não, você precisa ter aí um trabalho interno para conseguir lidar com a ausência dessa diferença que deixa de existir, né? É por isso, esse é um dos motivos que muita gente, inclusive, prefere continuar trabalhando no escritório, mesmo que tenha que ficar algumas horas no trânsito aí, mas as pessoas associam trabalho àquele local e a casa não é o local de trabalho para essas pessoas, e não tem absolutamente nada de errado de pensar nisso daí, são maneiras diferentes de encarar os fatos, tá? A gente precisa entender e respeitar, e a empresa, inclusive, precisa dar o apoio necessário para que isso aconteça da melhor maneira possível. Agora tem aqui comigo o Pedro França, que ele aqui tem uma breve reclamação, assim, uma coisa que não é bem uma reclamação, mas é mais uma vontade dele, assim, que ele sente que as empresas poderiam fazer. Ele disse que o home office é incrível, é muito legal, mas uma coisa extra que eles podiam dar é um pagamento a mais, assim, para que os funcionários pudessem melhorar a própria internet, que é um grande problema, né, muitas vezes. Pedro, esse é um ponto importantíssimo, tá? E obrigado por trazer isso aqui pra gente, tá? De fato, muitas empresas mandam os funcionários para o home office às custas do funcionário, né? A empresa, ela continua ainda dando o vale alimentação, porque ela é obrigada a dar, ela não dá mais o vale transporte, porque nesse caso ela não é mais obrigada, mas o funcionário acaba incorrendo em outras despesas que ele não tinha no escritório, né? E muitas empresas estão ignorando solenemente isso daí, não? Por exemplo, a taxa de internet. Aliás, a empresa precisa garantir que o funcionário tem uma boa internet, não? Porque às vezes a empresa nem dá uma ajuda para o funcionário, não? Então o cara ele contrata a internet que ele pode pagar, e é uma internet ruim às vezes, e aí isso já prejudica o trabalho dele. Então a empresa ela precisa dar não só a internet, mas ela precisa oferecer, da mesma forma que ela oferece todos os insumos necessários para a realização do trabalho no escritório, ela precisa oferecer também para a realização do trabalho em casa. Então, ela tem que entregar computador e telefone celular para o funcionário, né? Se o funcionário precisar de impressora, precisa ter impressora, né? Ela precisa, até se você for pensar, outras despesas que o funcionário incorre, como, por exemplo, conta de energia elétrica, que aumenta. O cara está ficando o dia inteiro em casa, antes ele não ficava em casa, agora ele está ficando o dia inteiro em casa, com equipamentos ligados. Então, a empresa precisa estar atenta, né, para garantir isso daí, e isso é uma coisa que também aparece aí nas recomendações do Ministério Público do Trabalho, né? A empresa precisa garantir todos os insumos necessários para que o funcionário realize o trabalho, senão o sujeito está literalmente pagando para trabalhar, pelo menos uma parte aí. Bom ponto, Pedro. Sim. Aqui a Regina Lima fala, né, de que ela acredita que tem muitos gestores abusando desse cenário, cobrando mais carga horária dos trabalhadores no home office. E isso me faz pensar, você lembra agora assim, de algum caso grande que teve assim, que impactou bastante alguma empresa assim, que tenha feito isso, que tenha feito essa prática incorreta e não ética do abuso das horas do trabalhador? Eu não lembro de nenhum caso que tenha sido público, não. A gente sabe aí de reclamações, inclusive de colegas, não. Mas eu não poderia colocar o nome das empresas aqui, não. Mas sim, tá? Existem muitos casos de empresas grandes e de empresas pequenas. Isso não tem nada a ver com o tamanho da empresa e nem com o setor da economia que ela pertence, tá? Empresas que estão abusando e abusam muito mesmo, tá? Dos funcionários que estão em home office, tá? Assim, um caso público, infelizmente eu não lembro, né? E a Regina, né? Foi a Regina, sim. Regina, né? A Regina, você traz um ponto excelente também, né? A gente precisa, não pode acontecer isso. Tem que ter hora para começar e tem que ter hora para parar, tem que ter hora para refeição, seja almoço, seja janta, de acordo com o turno do funcionário, e precisa ter os intervalos aí, como sugere também o Ministério Público do Trabalho. Sim. Um último comentário antes da gente avançar para o próximo, vai ser outro do Pedro França. Ele diz: a gestão de tempo é tudo dentro e fora do local de trabalho, sabendo exatamente que momento do aconchego e do lar também exige o mesmo desempenho. Acredito que as empresas poderiam colaborar um pouco mais
para o bom desempenho. Aí cada um vai fazendo o que for melhor para si mesmo. Porém, ser justo de ambas as partes é fundamental. Então, mais uma vez, Sim. reforçando a ideia do respeito. Sim, respeito e colaboração, né? O contrato de trabalho, né, é um relacionamento e, como todo relacionamento, ele merece respeito, né? E as empresas precisam, como a gente já acabou de falar aqui, precisam oferecer o que é necessário para que o funcionário possa exercer as suas funções em casa, né? E precisa respeitar a figura desse profissional, né? Não é o fato do cara estar em casa que significa que ele está disponível aí 24 horas por dia, evidentemente não é o caso. Claro, não, tem que ficar de olho também nesses gestores aí, como o Denis acabou de colocar, né? Que não são líderes inspiradores, só querem aplicar a lei do Gerson nos trabalhadores deles. Não é, eles nem líderes são, eles são aquele chefe no sentido ruim da palavra, né, Denis? Mas líder é Sim. um cara que inspira, não? Inclusive que ensina pelo exemplo, não? O cara que faz esse tipo de exploração, que espécie de exemplo é esse que está dando. Agora, a empresa, né, o departamento de recursos humanos da empresa, precisa apoiar o profissional. A gente sabe que nem sempre isso acontece, infelizmente, não? Principalmente quando o gestor é uma pessoa estratégica dentro da corporação. Aliás, o que nos remete ao quarto assunto que nós vamos falar hoje, que é a questão do assédio sexual no trabalho, né? O RH ele precisa estar junto das vítimas nesse caso também, né? Mas enfim, a gente volta a falar disso daqui a pouco. Sim. Vamos pro próximo assunto aí? Vamos lá. O nosso próximo assunto, já falamos aqui no Jornal da Live há 2 edições, não faz tanto tempo, 2 semanas atrás, né? Mas a gente vai retomar aqui porque as polêmicas em torno dele continuam, né? E trata-se do programa de trainees só para candidatos negros do Magazine Luiza, que continua sendo alvejado com acusações de ser discriminatório, fazer coisas como racismo reverso, né? Dessa vez, veja só, uma ação na Defensoria Pública da União classificou o programa como, termos da ação, tá? Marketing de lacração, né? Curioso é que isso provocou uma polêmica, inclusive entre os defensores do órgão, né? E aí eu já faço algumas perguntas aqui para vocês, para a gente começar o nosso debate, né? O programa do Magalu, ele, afinal de contas, ele é positivo ou negativo, né? Vocês apoiam essa decisão da empresa? Eu acredito que isso daí não acredito que isso não resolve nada a questão do racismo no Brasil, né? Outras empresas deveriam fazer ações semelhantes, né? E nós, cada um de nós, o que a gente pode fazer para promover a tão falada e tão pouco vista igualdade no Brasil, né? Para entender o caso, no início da semana, a Defensoria Pública da União entrou com uma ação civil pública na Justiça do Trabalho contra o que chamou de, abre aspas, marketing de lacração do Magazine Luiza por conta do seu programa de trainees exclusivo para negros. Para o autor da petição, o defensor Jovino Bento Júnior, embora a inclusão social de negros e qualquer outro grupo seja desejável, o programa não é necessário porque, abre aspas, existem outras e estão disponíveis para se atingir o mesmo objetivo. Ele diz também que, abre aspas novamente, haveria imensa desproporção entre o bônus esperado e o ônus da medida a ser arcado por milhões de trabalhadores. Segundo a ação, abre aspas, trata-se de fenômeno amplamente difundido odiernamente, sendo que os profissionais que trabalham com publicidade, propaganda e marketing já possuem até mesmo um nome técnico para ele, marketing de lacração. Ainda segundo o defensor, o programa ele é ilegal porque ele, abre aspas, atropelaria os direitos sociais dos demais trabalhadores que também dependem da venda de sua força de trabalho para manter a si mesmo e as respectivas famílias. O processo está cobrando da rede varejista 10 milhões de reais de indenização por danos morais coletivos pela, abre aspas, violação de direitos de milhões de trabalhadores com discriminação por motivo de raça ou cor, inviabilizando o acesso ao mercado de trabalho. Vixe. Em nota divulgada na terça, a Defensoria Pública da União informou que a atuação dos defensores públicos federais se baseia no princípio da independência funcional e que, abre aspas, é comum que membros da instituição atuem em um mesmo processo judicial em polos diversos e contrapostos. No entanto, a Defensoria defendeu que a política de cotas seja incentivada de modo a reduzir vulnerabilidades e disse apoiar medidas dos setores público e privados para construir uma sociedade livre, justa e solidária, reduzindo as desigualdades. O processo contra a empresa provocou um forte mal-estar entre os defensores, que classificaram a medida como péssima e muito constrangedora. O Grupo de Trabalho de Políticas Étnico-Raciais do órgão também emitiu uma nota técnica em que afirma
que a ação civil movida por Jovino Bento Júnior, abre aspas, não reflete a missão e posição institucional da Defensoria Pública da União quanto à defesa dos direitos dos necessitados. Mais que isso, contraria os direitos do grupo vulnerável, cuja DPU tem o dever irrenunciável de defender. E essa nota foi assinada por 11 defensores públicos federais. O Ministério Público do Trabalho em São Paulo já havia indeferido há cerca de 2 semanas uma série de denúncias recebidas contra o Magazine Luiza por supostas discriminações no seu programa de trainees. Né? Para o Ministério Público do Trabalho não houve violação trabalhista na decisão da empresa, mas sim uma ação afirmativa de reparação histórica. O intuito do programa é oferecer 20 vagas para pessoas negras de todo o país, com a orientação para que o RH receba currículos sem obrigatoriedades, como, por exemplo, saber falar inglês. Tá? O processo também é aberto a funcionários negros, que já são da própria rede. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Perguntas, né, para começar o debate aqui, porque esse tema realmente é quente, tanto que ele está voltando em 2 semanas. Né? O que vocês acharam dessa ação do Defensor Público Federal aí que nós mencionamos? E o programa do Magalu, né? Vocês acham que ele é positivo ou negativo? Né? Vocês apoiam essa decisão da empresa ou acreditam que isso não resolve o problema do racismo no Brasil? Aliás, a decisão ela é racista ou discriminatória contra quem não é negro, a decisão do programa, não? E o que a gente pode fazer para promover, então, a igualdade no Brasil? Vamos lá. Começando, a gente ainda não tem muitos comentários, mas vamos lá. Primeiro, a Mila Kodato diz que considera ousado e necessário. Imagino que ela não esteja se referindo à atitude do Ministério da União. Não, ela está se referindo à ação do Magalu, né? Com certeza. É verdade, né, Mila? Essas ações afirmativas, elas são necessárias, não? Porque a gente sabe que isso tem muito a ver com o conceito de meritocracia, não? Que muito se fala, poxa vida, os melhores cargos devem ser ocupados por pessoas mais bem preparadas. E isso daí, em tese, é ótimo, não? E justo. Mas onde que a tese da meritocracia falha, principalmente em um país como o Brasil, não? As pessoas, elas começam a corrida, assim, não? Em situações muito desiguais. Não? E tradicionalmente, até por uma questão histórica aí, que se você puxar esse fio aí, você vai chegar realmente lá na escravidão, não? Os negros, eles saem muito atrás dessa corrida, não? A gente sabe que a escravidão foi abolida no Brasil, literalmente por pressão da Inglaterra, né? E foi mais uma das leis para inglês ver, aliás, daí que vem essa expressão, né? O Brasil adorava fazer leis só para os ingleses verem e que não acontecia nada, né? Na época que a Inglaterra era o país mais importante do mundo, não? Lá no século XIX. E a abolição da escravidão no Brasil ela foi abolida de fato, mas nunca houve uma inclusão de fato dessa população na sociedade, né? Então, hoje, mais de 100 anos depois, aí quase, deixa eu pensar aqui, 132 anos depois aí da abolição da escravidão, a gente sabe que, na média, a população negra está sempre muito atrás nas condições na sociedade brasileira. Então, não existe meritocracia no caso desse. Ações como essa, elas já ajudam a justamente compensar isso daí, porque não há nada que sugira que esses candidatos sejam menos capazes, mas eles precisam de uma chance, não? E é nesse sentido que funcionam essas ações aí, como a do Magazine Luiza. Muito bem. Sim. Olha, aqui eu tenho um comentário agora do Hamilton Silva, de novo, que ele diz que, em relação a esse tema de agora, fala, pelo amor de Deus, não é desse tipo de coisa. O trabalhador ou jovem tem competência que seja efetivado, independente de sua cor ou raça. Sim, sim, Hamilton, todos precisam ser efetivados, não? Sim. Mas todos precisam, de novo, né, ser dado como digo, a chance de uma maneira igual, né? Com a própria Luiza Trajano, que é a presidente do conselho aí do Magalu, disse em entrevista aí, em incontáveis entrevistas que ela deu, inclusive depois do lançamento desse programa, não? É curioso porque, veja, mais da metade dos funcionários da Magazine Luiza são negros ou pardos, não? Mas nos cargos de liderança eles são pouquíssimos, não? E ela observou isso daí, e por que isso acontece, não? Não é porque não existem candidatos, portanto que na maior parte
da rede, a maior parte dos funcionários é negro ou pardo, não. Mas é porque as exigências não, que são colocadas aí inviabilizam o acesso justamente dessa parte da população, que aliás é a maior parte da população brasileira, inviabiliza o acesso dessas pessoas não, à disputa. Eles não têm condições de disputar com pessoas que, enfim, a vida inteira tiveram condições melhores aí para se preparar. Não? Esse que é o cerne da questão aí, né? Sim. Que a Luísa e o Fred Trajano eles tentam, enfim, corrigir aí nessa situação. Bom, o que eu vejo aqui nos comentários é que tem muitas pessoas pensando como o que o Eduardo Smilari coloca aqui, né? De que isso é uma atitude muito positiva vinda da Magalu, né? De que representatividade é sempre importante, né? E é uma reparação histórica. Mas é o que muitas outras pessoas também estão dizendo, né? Que mesmo que seja uma ação boa vinda da Magalu, como por exemplo a Adriana Chalela coloca, isso não resolve o problema, porém dá visibilidade ao assunto. Então é um começo, mas é realmente algo muito difícil, ainda mais aqui no Brasil, porque como a Ana Lúcia Souza Machado coloca, né? É bom trazer essa visibilidade, né? Puxa pra luz isso, mas toca na ferida, e no Brasil, tocar na ferida é quase crime. Bom, vamos lá. Excelente observação aí da Ana no final, né? Qual que é por que tem tanta gritaria, afinal de contas? Cara, é uma decisão de uma empresa, né? Qual que é o problema? Por que tanta gente faz essa gritaria, não? Sim. Porque a camada que sempre teve privilégios no Brasil, ela quer continuar tendo esses privilégios, que ela acha que são direitos adquiridos, não? E não são privilégios aí que os diferencia não, do resto da população de uma maneira artificial e inadequada, não? Então, tocar na ferida, como disse a Ana, não, é quase um crime no Brasil. Agora, como disse a Adriana Chalela, aí, é bem legal esse comentário dela, porque é óbvio que essa iniciativa pontual do Magazine Luiza não vai resolver o problema do racismo no Brasil, mas porque o racismo aqui no Brasil ele é totalmente estrutural. Isso também vai aparecer de novo daqui a pouco na pauta de assédio sexual. Aguardem, tá? Mas, como a Adriana você colocou, não, isso pelo menos gera esse debate, não? E para resolver esse problema, em algum momento, ele precisa ser debatido. E quanto mais debate existir, mais próximo da solução do problema nós chegaremos, né? Então, excelente ponto aí, né? Olha, agora tem um comentário mais complexo aqui da Verônica Machado Aires, que ela coloca aqui. Ela acredita que houve um exagero por parte do MPU, mas ela também não vê fé na iniciativa do Magalu. Nosso país tem um débito com a raça negra. Digo isso sem vitimismo. Sou negra e digo que realmente há uma dificuldade para pessoas negras atingirem cargos de liderança ou até mesmo uma disputa por empregos. Então, assim, falta muito ainda, assim, tipo, mais precisa ser feito, de fato. Assim, como eu acabei de falar, né, com base nos comentários aí da Ana e da Adriana, não, esse ponto aí, essa iniciativa da Magalu está longe, anos-luz, infelizmente, de resolver o problema, não, mas ele gera o debate, pelo menos, não. Isso vai ser resolvido esse ano, o ano que vem, daqui 10 anos? Claro que não, né? Isso vai demorar muito, né? Nós chegamos nesse ponto aqui que nós estamos, depois de 132 anos de abolição da escravidão, é a escravidão que durou praticamente 300 anos no Brasil. Então é um negócio que está profundamente arraigado na cultura do brasileiro. Então, reverter esse negócio daí é uma tarefa hercúlea, não? Tarefa para algumas gerações, mas a gente tem que começar, não? A gente não pode continuar achando que nós somos um povo super cordial, inclusivo. Nossa, como nós temos miscigenação aqui no Brasil. Não, isso não tem nada a ver. Isso daí isso é só uma conversa para boi dormir aí, não? Até para legitimar a posição do status quo, né? Mas é muito bom o que a Verônica colocou aí também, bem interessante. Vou dizer que eu compartilho aqui do sentimento dos comentários, né? Que algumas pessoas disseram, como a Mila Kodato e também o Flávio Corrêa, né? De que espero que essa atitude do Magalu, né, mesmo que agora tenha sido interrompida, né, pelo MPU, né, tomara que isso inspire outras empresas a fazerem ações semelhantes num futuro próximo. O Flávio Corrêa, inclusive, ele disse que já tem várias grandes empresas indo nesse mesmo caminho. Sim.
Felizmente tem várias empresas, assim, a Magalu não é a única que fez isso, mas é só uma correção, tá? O processo não foi interrompido, tá? A Magalu continua, tá? O processo está correndo, enfim, ele vai ser julgado e provavelmente não vai dar em nada isso daí, né? Esse processo aí da Defensoria Pública da União aí, não vai ser arquivado como várias outras coisas. Já tivemos aí 12 processos aqui no estado de São Paulo que já fizeram água rapidamente, não? E Sim. o Magalu aí tá firme no seu propósito, né? Então segue o jogo, não? Olha, a Eliane Lemos de Oliveira tem uma pergunta aqui. Se esse programa ele fosse, ao invés de trainees negros, mas fosse direcionado para trainees com necessidades especiais, Uhum. será que isso teria a mesma repercussão? A pergunta dela. E olha, infelizmente eu acho que sim, talvez. Eu acho que sim, porque seria uma ação afirmativa do mesmo jeito, né? E teria a mesma resposta em E reacionária. aí as pessoas que não têm deficiências poderiam se dizer aí, uma parcela delas, pequena, creio eu, e iria dizer que elas são discriminadas, porque, poxa vida, por que eu que não tenho nenhuma deficiência não posso concorrer a essa vaga, né? Só os deficientes podem concorrer. Eu acho que seria o mesmo problema, né? Quem que falou mesmo? Desculpa. Essa foi a Eliane Lemos de Eliane, boa Oliveira. pergunta, Eliane. Acredito que também encontraria o mesmo tipo de resistência, tá? Ó, tem aqui mais uma pergunta, aqui é do Andrei Caldas. Ele diz que, pergunta se nós acreditamos que criar formas de dialogar sobre racismo estrutural na sociedade brasileira, como, por exemplo, minimizar preconceitos que estão enraizados em algumas falas, seria uma forma de começar a mudança geral? Olha, Andrei, muito bom comentário. Eu acho que sim, que esse tipo de educação, né, esse tipo de lição tem que ser dado o quanto antes nas escolas, que seja, assim, mesmo dentro dos lares, assim, tem que ser uma conversa que tem que ser incentivada e motivada, assim, por todos aqueles, né, os mais velhos, sejam pais, professores. É uma ideia que tem que ser implantada desde o início mesmo. Sim. E a gente tem que começar em algum momento, né, Andrei? Eu acho que nós estamos nessa situação justamente porque isso nunca foi falado, não. Sempre foi. Todo mundo sabia que existia, né? A gente faz até piadas, né? Quantas piadas a gente não faz com relação a questões raciais? E raciais, deficiências, não? A gente sabe quais são os tipos padrão aí usados em piadas, né? Regionalismos, não? A gente nunca falou desse negócio, sempre ficou um negócio aí debaixo do tapete. E aliás, essas piadas, não, essas coisas que dizem que nós somos um povo bacana e legal e inclusivo e diverso, e não sei o quê, isso aí na verdade são coisas para justamente perpetuar isso daí, né? Então nós precisamos parar de fazer essas piadas e a gente precisa colocar o bode na sala, tá? Porque o bode fede. E a gente precisa sentir esse fedor aí, porque senão a gente vai continuar achando que o mundo inteiro é perfumado, não? E não é. Não é. Bom ponto, boa pergunta. Bom, vamos lá pro próximo então? Vamos para o próximo assunto então, pessoal. Nosso próximo assunto, vamos tratar de um tema recorrente aqui no Jornal da Live, que começou junto com a pandemia de Covid-19, não? Quando as escolas devem reabrir para ter as aulas presenciais de novo, né? Eu já quero começar aqui com várias perguntas a vocês, que eu ouço essas perguntas há meses, né? De diferentes tipos de pessoas, não? Então, ó, dá para contornar os riscos de contágio do Covid-19 nas escolas e retomar as aulas presenciais com uma segurança aceitável, né? Se as aulas presenciais não voltarem agora, o ensino à distância por computadores e celulares ele é suficiente? Vai resolver, né? Como ficam os prejuízos pedagógicos e até de formação das crianças que não podem encontrar os seus colegas por tantos meses? E como ficam as escolas particulares aí? Muitas estão quebrando literalmente, não, porque muitos pais simplesmente desmatricularam os seus filhos. E por fim, uma última pergunta aqui, né? Por que essa pergunta acho que é uma das perguntas mais recorrentes do momento, né? Por que manter as escolas fechadas se a população vem criando enormes aglomerações em bares, em praias, em parques, em vários lugares públicos, sem nem manter distanciamento, né? Nem máscara as pessoas têm, né? Então por que as escolas só ficam fechadas? A pergunta que eu ouço o tempo inteiro, tá? Em muitas cidades brasileiras, as escolas já retornaram às suas atividades há algumas semanas. Nessa quarta maior cidade do país, São Paulo, aqui onde nós estamos, autorizou a volta apenas de alunos do ensino superior, opcionalmente. Os ensinos infantil, fundamental e médio voltaram apenas com atividades extracurriculares opcionais, né?
Aula mesmo, ainda ninguém sabe quando. No dia 3 de novembro, aqui em São Paulo vai apresentar uma nova posição do município com base na evolução da pandemia. Né? No dia anterior, o Conselho Nacional de Educação aprovou uma resolução que permite o ensino remoto nas escolas públicas e particulares do país até 31 de dezembro de 2021, o ano que vem. Dessa forma, as redes de ensino podem organizar os seus calendários com reposições de aulas perdidas e avaliações não apenas até o fim desse ano. O Conselho também recomenda que as escolas não deem faltas aos alunos nesse período todo da pandemia e que não haja reprovação em 2020. A ideia é que se adotem anos escolares contínuos, ou seja, que se junte a série em que o estudante está em 2020 com a próxima em 2021. Dessa forma, se poderia cumprir de modo contínuo os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento previstos no ano letivo anterior. A flexibilização do calendário, no entanto, não significa que as aulas não precisam voltar. Para o órgão, para o Conselho, onde já houver decisão favorável da área de saúde, elas devem retornar com as atividades presenciais. Há prejuízos sérios para os estudantes que não vão às escolas, que vão além da parte acadêmica, como o processo de sociabilização. Por isso, muitas crianças e adolescentes, que são os que mais precisam desse contato, estão desenvolvendo quadros de ansiedade e depressão. O texto fala ainda que deve ser decisão dos pais ou responsáveis enviar ou não os alunos para as aulas presenciais e que as avaliações são facultativas às escolas nesse momento. Mas os que decidirem manter os filhos em atividade remota devem se comprometer em cumprir atividades e avaliações. A tecnologia, aliás, ela desponta no papel central nesse caso. Só que a maioria dos alunos, incluindo muitos das escolas particulares, não tem a infraestrutura necessária para estudar em casa. Falta uma boa conexão de internet para começar. Algumas instituições estão até dando chips de celular com plano de dados para os estudantes de baixa renda, o que é uma iniciativa bem-vinda, mas infelizmente são poucos. Vale dizer também que a experiência de aprendizagem fica muito melhor em uma tela grande, como a de um tablet, ou principalmente de um computador. Só que, segundo o IBGE, apenas 48,1% dos domicílios brasileiros com internet tinham um computador em 2018. E essa porcentagem vem caindo. Em compensação, praticamente todos os domicílios brasileiros com internet têm celulares, sendo que em 45,5% dos casos é a única forma de conexão. E tem aí a questão, então, do por que manter as escolas fechadas se a população está se aglomerando cada vez mais sem o menor cuidado em locais como bares, praias, parques, comércio. E, naturalmente, isso está errado, gente? E essas atitudes impedem, aliás, que o contágio e as mortes pelo Covid-19 diminuam em um ritmo mais rápido do que a gente tem observado. Bem, eu sei, as pessoas não aguentam mais, tudo bem, isso é verdade, mas isso não melhora a situação. Então a gente pode abrir as escolas? Apesar de todas essas aglomerações trazerem risco real de muita contaminação, as escolas têm algumas peculiaridades. A primeira delas é que, especialmente entre as crianças, o distanciamento necessário dificilmente será mantido. As crianças simplesmente não têm essa disciplina e os professores não vão conseguir garantir isso. Não adianta. Além disso, se as escolas voltarem, essa poderia ser vista como uma atividade obrigatória pelos pais, e não uma coisa opcional, como ir para um bar ou como ir para a praia. Então, e aí pessoal, dá para contornar os riscos aí de contágio do Covid-19 nas escolas e voltar para as aulas presenciais, ou a gente tem que continuar com o ensino à distância? Será que ele é suficiente, dar conta do recado? Não é para todo mundo? Tem que levar isso em consideração também, Sim. E aí essa história aí de manter as escolas fechadas, enquanto a população se aglomera aí nos bares, nas praias, que tanta gente está questionando, Por que só as escolas ficam fechadas, então? Bom, e aí? Pois fica muito complicado mesmo, assim, a Adriana Chanella coloca aqui esse comentário, que nós não somos bonzinhos. Então, realmente, assim, como vai ser isso, assim, como que isso vai funcionar, assim, a gente está tão perto disso, A gente está tão perto da volta, parece, até mesmo aqui no estado de São Paulo, em alguns lugares já retornaram, mas tudo ainda parece tão distante ao mesmo tempo, tudo ainda parece tão pouco esclarecido, então é muito confuso mesmo, assim, está todo mundo muito perdido. Adriana, não somos bonzinhos de fato, não.
A verdade é que tá todo mundo tateando ainda esse caminho, né? Ah, a gente observa, por exemplo, na Europa está a tal segunda onda chegou com muita força na Europa, não. Hoje Pois eles é. estão aí com taxas de contágio, não de mortes, mas taxas de contágio que são às vezes o dobro do pico da primeira onda, não, que aconteceu lá em maio. É um negócio assustador, né? Sim, e agora quem está espalhando são justamente os mais jovens, né? Exatamente, né? Uma coisa que se observa lá na Europa é que o padrão hoje entre os contaminados é principalmente entre os mais jovens, né? O que aliás explica em parte a diminuição da taxa de mortes, né? Porque eles são mais resistentes, né? Sem falar que a medicina também, enfim, está aprendendo a lidar com essa situação. Mas segundo uma pesquisa que eu vi, não me lembro agora, desculpa onde, tá? 27% das contaminações dessa segunda onda na Europa acontecem em locais de trabalho e 40% estão acontecendo nas escolas. Então não é bolinho. Não. Aqui no Brasil a gente não sei se a gente vai ter segunda onda porque a gente não consegue sair da primeira onda, né? Por mais que a gente esteja caindo de uma maneira até consistente, tá? Nós não saímos da primeira onda ainda, né? Agora não sei se realmente começar a abrir as escolas aí como se propõe, se a gente não vai observar aí um recrudescimento, aí um aumento dos casos, né? A gente não sabe direito, né? A gente tem as suspeitas que provavelmente sim, tá? Mas a gente pode até pegar o caso de Manaus, né? Que foi a primeira cidade importante aí que reabriu ah, ah, as escolas, não? E a gente viu que depois de um mês, não, eu não me lembro agora exatamente os números, tá? Precisaria resgatar isso daí. Mas acho que depois de um mês, 40% dos alunos estavam contaminados. 40% dos alunos contaminados em apenas um mês. Né? Sim. E essas crianças levam realmente o vírus para casa. Né? Sem falar os professores também, né? Muitos deles que são, inclusive, do grupo de risco. Né? Bem complicado, bem complicado. O Hamilton Silva voltou aqui, ele ainda se mostra bem preocupado também com a ideia da volta, porque ele fala sobre como muitos pais, né, muitas mães, eles não têm onde deixar as crianças. Isso é um Porque excelente ponto também. exato, Né? porque eles trabalham, então fica muito difícil. Também tem aqueles que, as crianças que dependem da merenda da escola também, então é um outro fator que pode fazer com que elas tenham que voltar, mesmo com os riscos, por causa que elas precisam se alimentar. Não, e também fala sobre, além da falta de sociabilidade também, que é um problemão, mas também um outro cuidado, né, que é necessário ser tomado é o fato de que hoje as salas de aula são mais cheias, simplesmente, tem Sim. mais gente, né? No passado eram como 20 alunos por sala, ele coloca aqui, enquanto agora a gente chega até mesmo 40 pessoas por sala. Isso no ensino fundamental, né? 40 nas escolas públicas pode chegar a 50. E Hamilton traz várias preocupações importantes aí, né? E de fato, a escola, para muitas crianças, principalmente a escola pública, não, ela é muito mais do que um espaço de aprendizagem acadêmico. Não. É o lugar onde a criança come. Não. Para muitas crianças, a refeição da escola ela é absolutamente decisiva. Né. É um espaço de sociabilização, e aí sim para todas as crianças. Não. A gente vê aí casos realmente de muito aumento de ansiedade e de depressão em crianças e adolescentes por falta de contato com os amigos. Né. A questão realmente dos pais que voltam ao trabalho, né, já voltaram ao trabalho com a flexibilização aí das regras de distanciamento, e as crianças com quem ficam, normalmente estão ficando com avós, com vizinhos, enfim, não, porque elas ficariam normalmente na escola e a escola não está disponível. Então tem uma série de questões aí, além da parte acadêmica, não, que são extremamente complicadas e que precisam ser endereçadas. Não. E aí vem o grande dilema. Não. Mas nesse sentido, não, o que o Conselho de Educação diz é interessante, porque ele fala justamente que essa é uma... quando ele diz que vai poder ter aula à distância até 31 de dezembro de 2021, ele em nenhum momento diz que as aulas não devem voltar, né? Elas devem voltar o quanto antes, né? Assim que for possível, segundo os órgãos da saúde. Né? Sim. Então eles tratam isso daí, eu acho que de uma maneira interessante. A questão é quando, né, que esses órgãos da saúde vão liberar isso daí, porque, de novo, a questão, como resolver isso? E também tem uma outra coisa que eles colocam acertadamente, que os pais e os responsáveis vão decidir, afinal de contas, quando os seus filhos vão voltar para a escola, mesmo que a escola já esteja reaberta. Né? Não, por exemplo, aqui no caso da Isabel Cristina, na cidade dela, as particulares já estão voltando, e isso por causa da campanha, fazendo a campanha de rematrícula, enquanto as públicas devem voltar pela campanha de eleições.
E também não foram adiadas, né? De novo, aquela solução Sempre há um besta. interesse por trás. Nossa, não quer votar, né? Tá com medo, vai fazer o quê? Leva sua caneta. Isso vai resolver mesmo. E é isso mesmo, Isabel. Você mesmo coloca aqui, né, nesse tom jocoso, solução para a Covid-19. Não temos ainda, certo? Não temos. Não temos mesmo, eles estão muito desesperados. A velha discussão, quando, só vai voltar quando a vacina estiver disponível, né? Bom, a gente fala isso daqui no Jornal da Live desde março, né? Vamos colocar isso daí na perspectiva correta, não? Existe promessas aí de que a vacina, ela vai estar disponível, o governador de São Paulo aqui, ele fala que vai estar disponível em dezembro desse ano 47 milhões de doses, o que seria suficiente para vacinar a população do estado inteiro, né? A vacina da AstraZeneca, que é da Universidade de Oxford, que seria em dezembro, já ficou para janeiro. A gente não sabe primeiro se essas vacinas estarão disponíveis nessa data, se elas estarão prontas, inclusive. Depois tem sempre aquelas questões da produção em massa, da distribuição, depois do processo de vacinação, que a gente, enfim, a gente vê aí a vacinação da gripe, dura 2, 3 meses, o processo da vacinação da gripe comum, tudo bem que eu acho que nesse caso as pessoas vão querer se vacinar muito mais rapidamente, né? Mas existe ainda um outro fator super importante nesse sentido, é que será que essas vacinas, quando elas finalmente estiverem prontas, elas vão ser realmente essa panaceia que vai nos salvar do vírus? Não? Porque o processo de desenvolvimento delas está sendo extremamente rápido. Não? Assim, eu acho que elas serão seguras e elas ajudarão, né? Uma vacina que protege pela metade é melhor do que vacina nenhuma, né? Mas, de novo, né? Tudo é uma grande incerteza, não? E a Isabel coloca pontos muito interessantes aí, não? Eu espero que seja essa panaceia, desse jeito que você fala, até porque você está jogando praga, tomara que funcione. Mas, vamos seguindo. Olha, o Andrei Caldas voltou aqui nos comentários e ele traz um ponto também que é importante. Ele fala, né, que a mãe dele é professora há mais de 20 anos, e ela fala de como existe essa grande diferença no comportamento entre alunos do ensino fundamental e alunos do ensino médio. Claro. Que é uma coisa que tem que ser levada em consideração também. Olha aqui, segundo ela, no semestre passado, foi bem mais fácil e flexível dar aulas para os alunos dos anos mais avançados. Talvez o peso dos vestibulares faça os alunos de ensino médio conseguirem se manter mais focados. E só pensar até mesmo, né, Andrei, pega as crianças também, né, tipo, como de estudo infantil, que também tiveram que ter aula online agora, e tantas histórias que já passaram por aqui também, de como foi e tem sido horrível, né? Mas aí é um ponto até de maturidade, não? Sim. Se você pegar o ensino superior e principalmente pós-graduação, nossa, o ensino à distância funciona lindamente. Eu dou aula, né, em universidades, cursos de pós-graduação. Desde o começo da pandemia, eu fiz os cálculos esses dias, eu dei mais ou menos umas 350 horas já em assim, cursos que eram presenciais e que agora são à distância. Não? E as aulas funcionam muito bem, assim, zero reclamação, não perdemos nada do ponto de vista de conteúdo, de experiência. Claro, a experiência é outra, né? A gente não está na sala de aula, as pessoas não estão se encontrando, perdemos até networking. Por outro lado, a gente consegue ter alunos hoje do Brasil inteiro, né? E não mais restritos a São Paulo. Mas são adultos, né? Eles estão lá, eles estão fazendo o curso porque eles querem, eles estão pagando, então eles têm a disciplina necessária para isso daí, não? Um estudante de graduação tem menos, um estudante do ensino médio tem menos ainda, ensino fundamental, menos ainda. Ensino infantil, zero disciplina para isso, é uma questão de amadurecimento, né? Como a mãe, desculpa, de quem que era mesmo? Do Andrei Caldas. Do Andrei, não, tá corretíssima, tá? Quanto mais velho o aluno, mais fácil de dar essa aula à distância ainda. Né? Sim. Muito bem colocado. Olha, a Lívia Rezende Fantato coloca aqui de que acredita que deveria ser opcional essa volta. Os pais que sentirem segurança deveriam ter a opção de poder enviar os filhos para a escola, mas quem não tem segurança não manda, simplesmente, não faz mal, sem obrigatoriedade presencial. O grande problema foi que as retomadas ao trabalho dos pais não está comendo as escolas, e esse é um grande complicador também. De fato, as aulas, o retorno às escolas aí acaba sendo opcional mesmo, não, mas para muitos pais é um opcional que não é opcional, porque eles têm que trabalhar, então com quem ficam as crianças, não? Lívia, é um bom ponto isso daí, não? Sim. Vamos pro próximo assunto, olha, já 9h54 aqui? Sim, pessoal, desculpa também pelos comentários que estão passando aqui, que a gente não está conseguindo ler. Mas, de novo, gente, né, eu sempre reforço, todos os comentários são lidos depois, tá? Por favor, né, não se acanhem, se quiser comentar, comentem mais, que os comentários são todos lidos depois, tá? Agradeço, aliás, acho ótimo, né, eu e o Matheus aqui,
A gente sempre fica super feliz quando tem um monte de comentário assim, porque o Uhum. nosso objetivo aqui justamente é promover o debate, certo? Inclusive com pontos de vista diferentes aí. Sim, sinta-se em casa, é isso aí, gente. É isso aí. Pessoal, nosso próximo assunto, tá? Vamos falar de algo que ainda é um tabu nas empresas, que é o assédio sexual, né? E veja só, quase metade das brasileiras já sofreu assédio sexual no trabalho. Por que as empresas continuam falhando miseravelmente em coibir essa prática em seus quadros, né? Alguém aqui, aliás, no público, se quiser, claro, naturalmente compartilhar isso daí, não já sofreu de assédio sexual? E como que você lidou com isso? Né? Como que foi? O que você fez? Não? Aliás, nesse momento, gostaria de saber se a empresa apoiou você. Tá? Nessa terça, o LinkedIn e a consultoria de inovação social Think Eva divulgaram um relatório que aponta que 47% das mulheres brasileiras já sofreram assédio sexual no ambiente de trabalho. Ainda que o problema atinja naturalmente todas as mulheres, o levantamento mostra que o assédio acontece de forma desigual. Entre as que afirmam já terem sofrido assédio sexual no mercado de trabalho, 52% são negras. Além da questão racial, o recorte de classe também define quem são as mulheres que sofrem ainda mais. A sensação de insegurança é maior entre as mulheres negras, 54%, e entre aquelas com renda de até 2 salários mínimos, 51%. Os índices chegam a ser 10 pontos percentuais mais altos se comparados às mulheres negras com outros perfis raciais, como as brancas e as amarelas. Os resultados também mostram que, além de não conseguir coibir os assédios, as empresas têm falhado em conseguir a confiança das funcionárias em solucionar as denúncias. Né? Apenas 5% das participantes da pesquisa disseram ter recorrido ao RH após um caso de assédio. A maioria, mais da metade, tá, contou apenas para pessoas próximas. Já 1 a cada 6 mulheres, veja só, pediu demissão. Ela foi vítima e pediu demissão. Uhum. As empresas, naturalmente, têm uma enorme responsabilidade na existência do problema e a solução passa por elas. Não? O mundo do trabalho continua sendo masculino, feito para homens. Segundo as responsáveis pela pesquisa, existe uma necessidade de quebra de paradigmas nas companhias. Hoje o assédio sexual é um exercício de poder e o Departamento de Recursos Humanos não sabe equilibrar essas diferenças de poder. Por exemplo, há casos de mulheres que denunciam seus superiores para o RH e eles acabam sendo protegidos porque eles ocupam cargos hierárquicos e papéis estratégicos dentro da empresa e por isso eles não podem ser questionados. O mundo corporativo não sabe desvincular o agressor do seu cargo, quando na verdade é uma violência como qualquer violência. Não devia ser nenhum questionamento isso. Exatamente. Né? Então, as organizadoras sugerem soluções, não, como tolerância zero das empresas com casos de assédio denunciado, né? Responsabilização, acolher as vítimas, gente, no mínimo, né? Acolher as vítimas, né? E assumir publicamente que é uma empresa que luta contra o assédio sexual. Então, pessoal, como que é a questão do assédio sexual? Como que vocês veem isso daí? É um problema que está aí, assim como tantos outros problemas que nós já falamos hoje aqui, esse é mais um problema que está aí na nossa cara. Né? A gente sabe que ele existe, não? O que a gente pode fazer para minimizar esse crime? Não? Alguém aqui, aliás, né, gostaria de compartilhar alguma experiência que teve nesse sentido? Né? E aí, temos já alguma coisa aí, Mate? Não, Sobre o que já está falando? por enquanto ainda não, porque a gente infelizmente sofre com o lag do Tem um LinkedIn às delay vezes. Tem um certo delay. plataforma, né? Mas olha, enquanto isso, assim, eu vou ler um pouco dos comentários anteriores do último assunto, Ok. enquanto chega o resto aqui. A Mila Kodato fala de como ela ia comentar também sobre a segunda onda na Europa e de como a abertura das escolas não está segura para ninguém, e a Europa é prova disso. É verdade, né, Mila? E como eu falei, não, 40% dos contágios lá não, estão acontecendo nas escolas. Né? E os números são muito, muito preocupantes, né? Os números que a gente tem hoje lá nas escolas. Não. Nas escolas não, nos países da Europa. Não. Como eu falei, hoje os casos de contágio acabam sendo o dobro, né, dos observados no pico da pandemia, né, em maio, né, da primeira onda, pelo menos. Né? Então o negócio é bem grave. Sim. Bom, enquanto não... Ainda não temos nenhum aí. Ainda não, enquanto não vem mais...
Você, claro, não precisa citar nomes, pai, mas você conhece algum caso de alguém assim que já passou por isso? Ah, com certeza. Não. De novo, como eu falei, esse caso aí, não, a questão do assédio sexual, né, é mais um dos problemas do Brasil que estão aí, que eles existem, não. Todo mundo sabe que existe, nós observamos isso no cotidiano corporativo, não. E, e a gente tenta empurrar esse negócio por baixo do tapete, por diferentes motivos, não. E acho que a parte mais cruel aí, né, eu falo isso, enfim, não tenho toda a propriedade porque, enfim, não sou mulher, não. Mas eu vejo que uma coisa extremamente cruel nesse cenário, não, é ver que as funcionárias, não, que são vítimas do assédio, elas estão tão sozinhas, não, elas se sentem tão sozinhas nesse cenário e tão desassistidas pela própria empresa, não, que a gente viu aí nos números da pesquisa aí do LinkedIn e do Think Eva, não, elas nem denunciam o agressor. Ou seja, isso é um problema grave porque se perpetua o problema, o agressor ele vai continuar fazendo isso daí, não? Como elas que são as vítimas, não, elas acabam sendo prejudicadas mais uma vez, né? A gente viu aí, uma a cada 6 se demite da Sim. empresa, não? Ou seja, é completamente errado, não? As empresas elas precisam apoiar as suas funcionárias, não? Elas precisam dizer publicamente, não? A sugestão aí das organizadoras da pesquisa também é muito boa, elas precisam se posicionar publicamente como empresas que combatem esse crime, não? E efetivamente tomar ações para proteger aí as suas funcionárias, né, que são vítimas desse crime. Definitivamente. Ó, aqui a Mila Kodata, ela coloca que a mulher ela acaba sendo duas vezes vítima, né? Que justamente nisso, tanto no assédio em si, mas também na proteção do agressor, em uma postura omissa da empresa. Então, é essa sensação de... Putz, qual que é a palavra mesmo, assim? De você não pode fazer nada, assim, essa... Totalmente desamparado, não? Isso. Uhum. Totalmente desamparado, você se sente desprotegido, né? E a Mila, muito. É engraçado que ela te falou mais ou menos junto, né? Que a vítima perde, por isso que eu dei até uma risadinha, a vítima perde duas vezes. Não. Perde por ser vítima, não. E perde porque o agressor continua livre para poder fazer novas agressões, né? Gerar outras vítimas. Não? As empresas elas são responsáveis pelo problema existir e elas são responsáveis pela solução do problema. As empresas elas precisam se posicionar nisso daí, com certeza. Com certeza. Ó, o Denis coloca aqui agora um comentário também, dizendo que o assédio sexual aí precisa ser tratado na empresa porque pode se tornar um bullying devastador. E até mesmo que já é, né? Já era, não Onde, pode ficar, não. onde muitos podem recorrer a um suicídio pela depressão, em que a falta de respeito é constante. Muitos acontecem por promover expectativas na pessoa e uma falta de sensibilidade e autoconhecimento para os gestores. É. Os gestores precisam ser treinados também, né? Você falar, mas vou treinar o agressor? Sim, enfim. Então vamos trocar a palavra, não é mais treinamento, é conscientização. Né? Isso daí é resultado de uma sociedade machista também, né? Assim como o caso do programa do Magazine Luiza é resultado de uma sociedade racista, essa questão é resultado de uma sociedade machista, né? São características que a gente não gosta de admitir que a nossa sociedade tem, mas ela tem, né? A gente sabe aí como aqui a sociedade brasileira, ela adora excluir aí os menos favorecidos e os vulneráveis, não? Sim. Bom, vamos lá então? Passamos para o próximo? Sim, já então chegamos à nossa notícia bizarra. 10 horas e 3 minutos e chegamos à nossa notícia bizarra de hoje, não? Gente, tá muito quente aí nesses dias? Tá com calor? Bebeu água, né? Provavelmente sim, né? Aliás, aí em todos os lugares, não. E não é de se estranhar, tá? Esse setembro foi o setembro mais quente da história no mundo. Da história no mundo. Pois é. Tá? Por que será, né, gente? Por que será que esse negócio está acontecendo, não? Mas um sinal claro do processo de aquecimento global pelo qual está passando o planeta, que muitos dizem que não existe, vale dizer isso, né? O mês passado foi o setembro mais quente da história. Quem anunciou isso foi o Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos do Programa de Observação da Terra da União Europeia, que registra essa informação desde 1979. Com base no observado nos primeiros 9 meses do ano, a instituição estima que 2020 pode bater os recordes de temperatura e se tornar o ano mais quente registrado, superando o de 2016, que é quem tem o recorde hoje. Aliás, 2019 foi o segundo ano mais quente de todos os tempos, né?
e vai ter, né, mais climas extremos daqui para frente, tá? Esse aumento na temperatura do ar foi registrado em diferentes pontos do planeta, né? Como o norte da Sibéria, no Oriente Médio, na América do Sul, na Austrália, na Europa. Não é um negócio pontual, portanto. Não. Uhum. Nos Estados Unidos, já Los Angeles, não. Los Angeles, na Califórnia, chegou a registrar 49 graus Celsius. Cara, imagina uma cidade como Los Angeles, gigante, asfalto, trânsito, com 49 graus Nossa. de temperatura. E não é Nossa, sensação só de pensar. térmica, é termômetro, tá? Esse calor também foi observado no mês passado no Brasil, né, com vários dias de temperatura acima da média e quebra de recorde que se mantiveram agora em outubro, culminando, aliás, em um alerta de risco de morte emitido pelo IMET nesta terça-feira, né, morte por calor. Né. O anúncio feito nesta quarta-feira reflete um ano de grandes incêndios em várias partes do mundo, né, aqui no Brasil, a gente já sabe, aí, lá nos Estados Unidos, não, na Austrália, enfim, né, e da maior temporada de furacões ativos desde 2005, e ao mesmo tempo em que o gelo no Oceano Ártico atingiu o segundo menor nível da história em setembro. Aliás, os especialistas eles preveem que em 2050 o Oceano Ártico ele vai provavelmente derreter completamente durante o verão. Né? Lembrando que, ao contrário da Antártida, que é um continente, não, o Ártico é só água congelada, não tem terra por baixo dele. Tá? Mesmo com uma redução pontual das emissões dos gases que provocam um efeito estufa observado nos meses de lockdown por causa da pandemia de Covid-19, a concentração de gás carbônico na atmosfera permanece em elevação, né, e continua aquecendo o planeta como um todo. Né? Aliás, o gás carbônico ele tem a capacidade de ficar por centenas de anos na atmosfera, de modo que, mesmo que as emissões fossem zeradas hoje, não, o planeta ainda ia continuar se aquecendo por muito tempo. Né? Por isso, a comunidade científica defende que precisamos imediatamente conter essas emissões para tentar manter o aquecimento a menos de 2 graus Celsius até o fim do século. Né? Parece que Sim. é pouco, né? Mas não é, gente. Faz uma diferença grotesca, 2 graus Celsius na média, não. A fim de evitar mudanças que possam ser dramáticas, né, para a vida humana, né, para outras espécies. Né? Por exemplo, eles podem provocar grandes quebras de safras agrícolas, né, e provocar fome, sem falar na morte e extinção de muitas espécies animais e vegetais. Não? E, obviamente, nós também sofremos com isso. Não é só para ficar bonito na foto, não é papo de ambientalista isso daí. Não. Esse negócio é um negócio bastante sério e que a gente está sofrendo, está sentindo na pele. Aliás, literalmente, a gente está sentindo na pele. Sai na rua aí, você vê que você não vai sentir na pele esse negócio. Pois é uma loucura. A gente viu aí no Mato Grosso do Sul ontem, não lembro agora qual era a cidade, desculpa, mas enfim, registrou, se eu não me engano, nos termômetros, tá? 46 graus. Aqui em Lins, anteontem, né? 43,7 graus no termômetro, a maior temperatura da história do estado de São Paulo. Estamos sentindo na pele. Sim. E aí, algum comentário, eu acho? O Denis Castro, ele é bem, assim, nu e cru aqui na resposta dele. Ele fala, ação e reação, queimamos as matas e as consequências vêm de forma desafiadora. Aguarde, provocamos a natureza e ela é sábia. É engraçado, né? O pessoal até pergunta, será que são as queimadas que estão provocando isso daí? Não, elas não estão provocando isso agora, não. Mas, enfim, o processo, como a gente viu, não? Se a gente zerasse hoje as emissões, né, o planeta ia continuar aquecendo porque o gás carbônico fica aí na atmosfera, não? Ironicamente, não, essas queimadas de hoje no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, vão piorar essa situação no futuro, e a ironia maior de todas é que essas queimadas, em grande parte, elas estão acontecendo de uma maneira fora de controle por causa justamente desse calor. Então é um ciclo que se retroalimenta, não está chovendo e está quente pra caramba, está seco pra caramba, não? Então as queimadas ficam ainda mais devastadoras, né? Sim. Eu não sei se dá pra dizer assim que exatamente as queimadas que a gente está tendo agora aqui, tanto no Pantanal quanto na Amazônia, que têm sido devastadoras, né? Acho que uma das piores que a gente tem visto em muitos anos. Mas, tudo bem, talvez não tenha um impacto imediato, como a gente espera assim, na nossa temperatura, mas a gente vai definitivamente sentir isso aí também na pele daqui a uns poucos anos. Isso vai acumular e já está acumulando no aquecimento global. Sim. Uhum. É um processo, né? Um processo. É um processo do mal, assim. Pois é. Bom, parece que é isso, então. Bom, pessoal, então é isso, olha só, 10:09 agora, não? Muito boa edição, né, Macho? Muito bem feito, assim. Gostei.
Gostei muito aí dos comentários, agradeço bastante aí a participação de todos, né? Um debate de alto nível, né? É bom a gente ver que, aliás, essa mudança de horário, né, Matheus? Acho que ela foi positiva, né? Eu também acho. Tem mais gente vindo aí, né? O Jornal da Live ele é legal porque a ideia aqui é trazer todo mundo para conversar, não? Não é só um telejornal, não, a gente não quer só ficar dando notícia aqui, a gente quer conversar com vocês sobre a notícia. Então, quando tem um debate assim bacana, não, a gente fica feliz, não, porque a gente está atingindo o nosso objetivo. Quanto mais gente participando, assistindo e também quanto mais gente comentando, não, melhor fica para todo mundo a experiência. Então, obrigado aí para todos que participaram. Infelizmente a gente não conseguiu ver todos os comentários, mas como sempre eu digo, não, eu leio depois todos os comentários. Tá? Então, obrigado a todos que participaram. E é isso, tá? Semana que vem nós estamos de volta, certo? Eu e o Matheus aí, né? Estaremos de volta com a 41ª edição do Jornal da Live na quinta-feira que vem, às 21 horas, nosso horário de sempre. Isso. Boa sexta-feira, bom fim de semana, aliás, bom feriado, temos aí um fim de semana prolongado. Cuidado com as aglomerações, por favor. Né? Vamos com calma, lembra que aconteceu no dia da independência também. Pois é, não. Aproveitem, aí a gente merece aproveitar, mas dá para fazer isso com responsabilidade. Então, pessoal, até quinta-feira que vem, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente, se cuidem e até a próxima. Boa noite.